A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor, mais maravilhoso por mais um dia, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele ainda fará. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, programa da Igreja Cristã Deus é a Palavra, programa focado nas revelações da Palavra do Senhor. A palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que nos salva. E porque Deus é a palavra, vamos para a palavra de Deus. Saia da caverna. Está lá em 1º livro dos Reis, 19:9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? Elias estava na caverna. Elias comeu, caminhou 40 dias, entrou numa caverna. O Senhor lhe disse: Que fazes aí? Aí não tem obra. O Senhor ordena aos desanimados: saia da caverna. O desanimado, quando se isola, facilita a ação do inimigo. Não se isole. Saia da caverna e venha para a casa do Senhor. Há muitas bênçãos e obras a serem feitas na sua vida. Passava vento, terremoto, fogo e Elias não saía da caverna e repetia a mesma desculpa e murmuração. Os filhos de Israel te abandonaram, sou perseguido, só eu fiquei. É comum os desanimados apresentarem um caminhão de desculpas. Elias também era vítima de desinformação. A desinformação é terrível. É a arma poderosa do diabo. Muitos perdem, muitos se desanimam, se deprimem por falta de informação. Em Oséias 4:6 diz que a desinformação destrói o povo de Deus. Elias murmurava. A murmuração afasta a Deus. Murmuração é louvor às obras do inimigo. Deus quer que o louvemos e que em tudo possamos dar graças. Satanás engana as pessoas dizendo que ela é a única sofredora, que não tem jeito, que é injustiçada, que é culpada. O isolamento e o desânimo trazem autocompaixão e autocondenação, complexos de culpa. Saia da caverna, se informe com Deus, com a palavra, pare de murmurar, não aceite a condenação ou a autocompaixão. Saia do desânimo, saia da depressão. Quando muitas pessoas passam por alguma situação muito difícil da vida, acaba ficando desanimada e dando ouvido a informações ruins que às vezes o inimigo usa pessoas que estão ao redor dela. Mas não se isole, não fique neste momento ruim ouvindo pessoas que não têm a direção de Deus. Saia dali e vá onde a palavra de Deus é pregada, vá para a casa de Deus, vá para a igreja, vai ouvir a palavra do Senhor para transformar essa situação. Não fica se achando coitadinho, achando que Deus esqueceu de você. Não, procure a palavra de Deus, a revelação de Deus, e você verá como Deus tem o melhor para você e para todos aqueles que buscam verdadeiramente a Deus, a palavra de Deus.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela revelação da Tua Palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, nos fortalecer cada vez mais baseados na Tua Palavra, alicerçados por aquilo que está escrito na Bíblia, que é a Tua Palavra, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, que nós possamos nunca, jamais deixar que o desânimo tome conta das nossas vidas, mas que nós possamos nos fortalecer cada vez mais, tendo um relacionamento com o Senhor e conhecendo cada vez melhor a Tua vontade, que é sempre o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos agora, fiquem conosco e assistam uma mensagem que foi pregada lá na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus os abençoe. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esteja debaixo. Se você quer perdão, se você quer cura na sua vida, supere a multidão, contorne a multidão, passe por sobre a multidão, saia da multidão, porque a multidão é um obstáculo, a multidão é um empecilho para que você tome posse da sua bênção. A multidão, ela acomoda. Então nós temos que sair do comodismo, nos esforçarmos para superar a multidão e receber. Se não houvesse esforço daqueles homens, 4 carregando a maca e mais o paralítico, em superar a multidão, ele não teria sido curado. Ah, tem muita gente, tem uma multidão aí, vamos voltar amanhã. Amanhã o Senhor Jesus estaria em outro lugar, perderiam a bênção. Irmãos, vocês vejam aqui como a multidão é um obstáculo para as bênçãos das nossas vidas. Ela manipula, ela cria uma série de coisas, de situações que é um empecilho para que você receba a bênção de Deus. Irmão, não ore como a multidão ora, ore mais que a multidão, jejue mais que a multidão, faça campanhas mais que a multidão, louve a Deus mais do que a multidão, ouça e creia na palavra mais do que a multidão. Não deixe a multidão te limitar, supere-a para você ter bênção. Esse exemplo é típico disso. Não recue diante da multidão. Entendam, um campeão, um vencedor é aquele que supera a multidão de concorrentes, a multidão de adversários. A vaga fica com aquele que faz mais e melhor do que a multidão. Aquele que é promovido, aquele que é abençoado, aquele que cresce, é aquele que faz diferente e mais do que todo mundo está fazendo. Porque todo mundo, a multidão está limitada, acomodada, contaminada por Satanás. Essa é a direção de Deus. Mas tem um exemplo clássico disso aqui em Lucas 8:44. Fala para o seu irmão do lado, faça diferente da multidão, irmão. Glória a Deus. Lucas 8:44 diz:
chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Uma mulher fraca, debilitada, anêmica, hemorrágica, há 12 anos. Ela só foi curada porque mesmo com anemia de 12 anos, ela superou a multidão e tocou nas vestes do Senhor. Se ela tivesse dito, não tem uma multidão cercando o Senhor, eu passo outro dia, ou eu não vou lá, eu vou orar aqui, ela não teria tocado nas vestes e não teria sido curada. Talvez você não receba a sua bênção há mais de 12 anos, porque você não tem superado a multidão, não tem feito mais que a multidão, não tem feito diferente que a multidão, porque ela limita, ela faz tudo igual, tudo igual. Não importa as suas condições, supere a multidão para tocar no Senhor e ser curada, ser abençoado. Deus sabe muito bem que você pode fazer mais do que a multidão. Deus sabe muito bem que você pode fazer mais do que aquilo que você está fazendo. Então, esforce-te com bom ânimo. Não deixe a multidão te limitar, te enganar. Supere-a, passe por cima dela. Não está todo mundo fazendo isso, então eu não faço. Eu faço aquilo que é a direção de Deus. Eu faço mais do que todo mundo está fazendo. Eu faço diferente do que todo mundo está fazendo dentro da palavra. E aí eu alcanço bênção. Entende, irmãos? A multidão não quer saber do abençoador. Ela quer saber da bênção. Irmãos, você vai fazer diferente. Você vai buscar o abençoador e não a bênção. Irmãos, Mateus 7,13, eu não vou pedir para você ir lá, porque nós vamos ficar só em Lucas. Mas Mateus 7,13 diz que a multidão está de frente à porta larga. Muitos entram pela porta larga. A multidão entra por a porta larga. Saia da porta larga e venha para a porta estreita, porque poucos vêm para a porta estreita. Irmãos, nós falamos hoje de manhã, esse evangelho de conveniência tem que acabar, irmãos. Nós precisamos mais de João Batista pregando, falando aquilo que as pessoas precisam ouvir, e não aquilo que elas querem ouvir. Pessoas querem um evangelho agradável. Eu vou lá, o pastor vai falar que eu sou mais que vencedor. Eu vou lá, o pastor diz que as bênçãos de Deus vai vir sobre a minha vida. A pessoa está num pecado lascado. Está contrariando a palavra em tudo. Está no adultério, na traição, na fornicação, na mentira, na corrupção. E vem alguém e fala, você é mais que vencedor, irmão. Você é mais que vencedor se se arrepender e largar o pecado. Você não é mais que vencedor só porque está na igreja, está enchendo a igreja. Irmãos, o evangelho não pode ser de conveniência. O evangelho tem exortação. O evangelho revela aquilo que nós precisamos corrigir nas nossas vidas. O evangelho nos mostra que para adquirirmos, nós temos que ter fé. E fé tem aquele que pratica a palavra. Não adianta falar que tem fé e está fazendo o contrário. Não tem fé nenhuma. Tem fé na sua vontade e não na vontade de Deus e na palavra de Deus. A multidão quer um evangelho de conveniência. A multidão só quer saber de benção, não quer saber do abençoador. A multidão não aceita exortação. Mas aqueles que creem no Senhor falam, Senhor, corrija-me. Como um pai que ama, corrija-me. Mostre-me o que eu tenho que mudar. Ajuda-me, Senhor, a mudar.
Ajuda na minha incredulidade, como pediu o pai daquele menino lunático. A multidão quer bênção. Passe por ela e busque o abençoador. Irmãos, Lucas 19:1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E esse era um chefe dos publicanos e era rico. Irmãos, tem alguns ricos que serão salvos. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão. O que estava impedindo aquela pessoa de ver o Senhor Jesus? A multidão de novo. Essa multidão é um entrave, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Descubra por onde o Senhor vai passar, irmãos. E se for necessário, para superar a multidão, suba numa figueira brava. Eu não conheço a figueira brava, mas deve ser brava, deve ser espinhosa. Irmãos, para superar a multidão, muitas vezes a gente tem que subir numa figueira brava. A gente tem que contrariar algumas pessoas, contrariar algumas vontades. Nós temos que nos expor. Irmão, não queira agradar pessoas, busque agradar a Deus. Ô fulano, eu não vou, porque essa não é a vontade do meu Deus. Ah, mas vai ter uma multidão lá, então agora é que eu não vou. É isso, irmãos. A multidão desse mundo está se corrompendo. Poucos entrarão pela porta estreita. Lá no paraíso, irmão, não vai ter tranqueira lá, não vai ter meia boca, não. Vai ter aquele que crê no Senhor. E que crê através das atitudes. Então, se você quer ver ao Senhor, mudar a sua vida, como mudou a vida do Zaqueu, busque uma estratégia para superar e sair da multidão. Suba na figueira brava. Ore mais que a multidão. Peça e haja com mais sabedoria do que a multidão. Leia mais a palavra e ouça mais a palavra do que a multidão. Venha mais na igreja do que a multidão. Porque se você se acomodar no meio da multidão, dificilmente você vai ver o Senhor. Dificilmente você vai receber bênção de Deus. Difícil ter pecados perdoados e não será curado e salvo. Nós estamos com esse programa de visita. Vocês têm visto outras igrejas visitando lá o pessoal? Vocês têm visto? Irmãos, nós temos que fazer mais do que a multidão. A multidão, irmão, quer encher a igreja. Nós temos que levar a palavra para as pessoas e sem se preocupar com encher a igreja. Nós temos que nos preocupar com a vontade de Deus, levar a palavra. Ô pastor, mas todas as mensagens estão lá no YouTube? Todas. E nós vamos usar todos os meios de comunicação que nós tivermos acesso em função dos nossos recursos para levar o Evangelho. O nosso objetivo é levar a palavra de Deus para as pessoas e não trazer as pessoas para a igreja. Elas virão, porque quando a gente semeia, Deus semeia. Então, irmãos, não se acomode no meio da multidão, porque aí você não vai ver o Senhor. Saia da multidão, supere a multidão, ore mais, jejue, faça mais campanhas. Oferte mais que a multidão. Irmãos, faça como a viúva pobre, né? Ofertou mais. Faça como a viúva de Sarepta de Sidom, que ofertou o seu último alimento. A multidão jamais faria isso. E ela teve multiplicação na sua vida. Irmãos, você não precisa copiar ninguém. O que você precisa é fazer a vontade de Deus, e mais do que a multidão está fazendo, e se afastar. Não copie, inove,
faça diferente do que faz a multidão. As pessoas que prosperam nesse mundo, elas fazem mais, se esforçam mais do que a multidão, e elas fazem diferente da multidão. Por isso elas alcançam bênçãos, né? Estamos falando desse aparelhinho. Diferente, irmãos. Não é a mesma coisa. Ouça, creia e obedeça mais a palavra do que a multidão, e alcance bênçãos que a multidão não alcança. A multidão, preste atenção no que eu vou falar. E por favor não atirem um sapato em mim como fizeram com o Bush. A multidão não será salva. A multidão não entrará no reino dos céus. Só aqueles que fazem diferente do que a multidão. Aqueles que entram pela porta estreita. Mas há uma multidão que nós devemos buscar. Lucas 2,13. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Oh, glória a Deus! Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A multidão abençoada é a multidão dos anjos do Senhor, né? Miríades de anjos, né? Que louvam e adoram a Deus. Junte-se a essa e a face da multidão de 5 bilhões que há no mundo. Irmãos, nós temos que ir ao mundo para levar o Evangelho, mas não andar com o mundo, não andar com a multidão. O Senhor Jesus pregava o Evangelho para multidões, mas ele não andava com as multidões, ele andava com seus discípulos. Dê à multidão o que ela precisa, que é a palavra de Deus. Cumpra. Nunca descarte uma vida sequer. Não, mas ele é endemoniado demais. Ele rebenta correntes. Ele vive nu nos cemitérios. Ele é violento. Não descarte, irmãos. Porque quando for liberto, ele vai ser um evangelista de Deus lá em Gadara. E vai pregar para todos aqueles criadores de porcos que só pensavam no lucro. É isso, irmãos. Dê à multidão o que ela precisa, que é a palavra do Senhor. Mas saia dela, supere-a para alcançar as bênçãos do Senhor. Faça diferente, irmãos. Faça diferente da multidão. Você já está fazendo diferente. A multidão hoje está lá fora, irmãos. Nos bares, nos tais das baladas, nos traz, ou mesmo assistindo um programa de TV que não acrescenta nada, só contamina o espírito. Mas você está fazendo diferente essa noite. Você está fazendo diferente. Você está na casa do Senhor. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Você está orando ao Senhor. E é por isso que você vai ser salvo e a multidão não. E é por isso que você vai receber bênçãos de Deus e ela não. Irmãos. E tem uma multidão seletiva nesse nosso país. Uma multidão que está na idolatria. Saia dela, irmão. Nós saímos, grande parte de nós saímos dessa multidão que está na idolatria e viemos glorificar só a Deus. É por isso que nós recebemos bênçãos e milagres e lá poucos recebem. Porque Deus abençoa aquele que supera a multidão. Aquele que passa pela multidão e toca nas vestes do Senhor. Aquele que supera a multidão e abre um buraco no telhado do Senhor. Irmãos. Aquele que supera a multidão subindo numa figueira brava. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que vai trazer bênção para as nossas vidas. Amém, povo de Deus? Vamos orar. Quão espinhosa a coroa, canta a igreja, que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza
mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Canta comigo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cante com alegria. Alvo mais, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.